O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Observe este homem. Veja a maneira como seu corpo se curva sob um peso que não é visto, mas sentido. A pele, antes íntegra, é agora um mapa de dor, coberta de pústulas malignas da sola dos pés ao alto da cabeça. Em sua mão trêmula, um caco de cerâmica, com o qual ele raspa a própria carne, em uma tentativa inútil de aliviar a agonia que o consome por dentro e por fora. O ar é pesado com um cheiro de poeira e decadência. Este é o fundo do abismo. Um lugar onde a esperança parece ter dado seu último suspiro. Quem é este homem? Um pária? Um criminoso pagando por seus pecados? A ironia amarga, a verdade que desafia toda a lógica humana, é que este homem era, até pouco tempo, o maior de todos os homens do Oriente. Seu nome era Jó, um nome que antes era sinônimo de bênção, de prosperidade, de favor divino. Sua riqueza era lendária, seus filhos e filhas eram sua coroa e sua integridade era um estandarte. A própria boca de Deus o havia declarado: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por 7 dias e 7 noites, o silêncio foi o único companheiro de sua dor. Seus amigos, que vieram de longe para consolá-lo, ficaram mudos. A calamidade era tão extrema, a ruína tão completa, que as palavras pareciam uma ofensa. Eles apenas se sentaram ali, testemunhas de uma destruição tão absoluta que parecia ter rasgado o véu da realidade. Mas o silêncio, como uma represa, não pode conter a torrente da angústia para sempre. E então ele abriu a boca, não para agradecer, não para se resignar. Ele abriu a boca e liberou um grito primordial, a dor de uma alma esmagada. Jó não amaldiçoou a Deus. Ele fez algo talvez ainda mais chocante. Ele amaldiçoou a própria vida. Ele amaldiçoou o dia em que o universo o concebeu. Pereça o dia em que nasci. Ele gritou para o céu indiferente. Que essa noite se converta em trevas, que Deus não a procure, nem a luz resplandeça sobre ela. Porque não morri eu desde o ventre? Porque não expirei ao sair da madre? Porque houve joelhos que me recebessem e seios para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado, quieto e em paz. Eu dormiria e então haveria repouso para mim. Este não é o som da fé se quebrando. Este é o som do que acontece quando a fé é levada ao ponto de ruptura e se recusa a quebrar. É o grito honesto de um homem que se agarra a Deus com unhas e dentes, exigindo saber por que a vida que ele lhe deu se tornou um tormento insuportável. É a oração que muitos não têm coragem de fazer, mas que todo coração sofredor já sentiu. A imagem de Jó, ali, nas cinzas, nos força a confrontar a pergunta mais desconfortável de todas. Como o homem mais justo da terra pôde cair tão baixo? Que forças invisíveis conspiraram para arquitetar sua ruína? E a questão mais dolorosa, que sussurra nos desertos de nossas próprias vidas. Enquanto seu servo mais fiel era despido de tudo, reduzido a pó e lágrimas. Onde estava Deus? A resposta a essa pergunta não está na terra, mas nos céus. E ela é mais chocante do que podemos imaginar. Onde estava Deus? Enquanto o grito de seu servo mais fiel ecoava nas cinzas, o Criador do universo não estava ausente, nem indiferente. Ele estava observando. E não apenas observando, mas presidindo uma audiência celestial que, sem que nenhum mortal soubesse, selaria o destino de Jó. Para entender a profundidade da ferida, precisamos primeiro entender a altura da espada que a forjou. Precisamos voltar no tempo, antes da primeira perda, antes da primeira lágrima, e subir aos bastidores da realidade, a um lugar onde as batalhas pela alma são travadas. Nas cortes celestiais, a ordem é perfeita, a adoração é contínua. Os anjos, mensageiros e guerreiros de Deus, apresentam-se para prestar contas de suas missões. Mas naquele dia, entre eles, caminhava uma presença discordante. Uma sombra que não era projetada,
mas que era sua própria essência. Era Satanás. Em hebraico, seu nome significa o adversário, o acusador. Ele não é um rei rival de Deus, mas o promotor do tribunal cósmico, cuja função é testar a criação, apontar suas falhas e desafiar sua integridade. E foi o próprio Deus, em sua soberania absoluta, quem iniciou a conversa que mudaria tudo. Do meio do brilho de sua glória, a voz do Senhor ecoou, não com uma pergunta, mas com uma declaração de orgulho, como um pai se orgulha de um filho amado. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O acusador ouviu o elogio, e em seu espírito, forjado no cinismo, ele viu não a integridade, mas uma oportunidade. Ele respondeu com a pergunta mais venenosa já feita, uma pergunta que colocava em dúvida não apenas a fé de Jó, mas a de toda a humanidade. Porventura, Jó teme a Deus debalde? Entenda o peso desta acusação. Satanás estava dizendo: a fé de Jó não é real, é um contrato, um negócio. Ele te adora porque tu o proteges. Ele é bom porque a vida é boa para ele. Tu construíste uma cerca de bênçãos ao redor dele, de sua casa, de tudo o que ele tem. Desfaz essa cerca, tira dele tudo o que lhe deste, toca em sua prosperidade e eu te provo que ele não te ama. Ele te amaldiçoará na tua própria face. Esta era a aposta celestial, um desafio lançado contra a honra de Deus. Satanás afirmava que o amor humano é inerentemente egoísta, que a fé só existe enquanto é recompensada. E Jó, sem saber, foi escolhido para ser o campeão de Deus neste julgamento. Sua vida se tornaria o campo de batalha para responder a essa pergunta eterna. É possível um ser humano amar a Deus por quem ele é e não apenas pelo que ele dá? Então, o decreto divino foi emitido. O Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. A permissão foi dada. A cerca de proteção seria temporariamente removida, mas com ela veio um limite inquebrável, uma demonstração de que Deus nunca perde o controle. Somente contra ele não estendas a tua mão. O adversário recebeu poder sobre as circunstâncias de Jó, mas não sobre a vida de Jó. Satanás, por mais furioso que seja, sempre opera em uma coleira divina. A audiência terminou. O acusador, com a permissão celestial em mãos, deixou a presença de Deus. E como uma flecha de escuridão disparada do coração da luz, ele desceu em direção à terra, em direção ao seu alvo. Um homem íntegro e reto que naquele exato momento provavelmente orava em paz, alheio à tempestade cósmica que acabara de ser liberada sobre sua cabeça. Enquanto Satanás executava seu ataque com uma fúria calculada, ladrões, fogo dos céus, ventos do deserto e, finalmente, a doença que o devorava vivo, havia uma arma que ele se reservou para o final. Uma arma que não ataca o corpo, mas a alma, a arma da acusação, disfarçada de conselho. Depois do silêncio de 7 dias, o grito de Jó quebrou a barreira do som e, ao fazê-lo, abriu a porta para o estágio mais torturante de sua provação. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, finalmente falam. Eles não vieram para oferecer um ombro, para chorar com o que chora. Eles vieram como teólogos, como juízes, com uma teoria fria e inflexível sobre Deus e o universo. Para eles, a equação era simples, brutal e inquestionável. Deus é justo. Portanto, ele só recompensa o bem e só castiga o mal. Se a calamidade se abateu sobre Jó com uma fúria sem precedentes, a conclusão era óbvia. Elifaz começa, suas palavras envoltas em uma falsa piedade. Lembra-te, ele diz, qual o inocente que jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Conforme tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. A mensagem era uma adaga polida. Jó, você está sofrendo porque você pecou.
Confesse seu crime oculto. Esta catástrofe é a colheita de uma semente maligna que você plantou em segredo. Este é o tribunal dos homens. Um lugar sem graça, sem mistério, sem espaço para a fé soberana. É o evangelho da retribuição, que soa justo na teoria, mas se torna um instrumento de tortura na prática. Para o homem nas cinzas, já despojado de tudo, estas palavras foram sal esfregado em feridas abertas. Ele não estava apenas sofrendo a perda de seus filhos, agora ele era acusado de ser o culpado por suas mortes. Ele não estava apenas lutando contra a dor física, agora ele lutava contra a vergonha e a humilhação. Um após o outro, eles martelam o mesmo ponto. Eles o chamam de ímpio, de orgulhoso, de hipócrita. Eles distorcem suas palavras de angústia, transformando seu lamento honesto em prova de rebelião. Para muitos que nos assistem, este som é familiar. É a voz da crítica em seu momento de fracasso. É o julgamento de quem aponta o dedo quando você mais precisa de uma mão estendida. É a dor de ser incompreendido por aqueles que deveriam te conhecer melhor. Jó, em sua agonia, se recusa a aceitar a mentira. Ele se agarra à sua integridade, não porque se acha perfeito, mas porque sabe que sua punição é desproporcional a qualquer erro. E em sua defesa, ele eleva seu clamor. Ele não debate mais com seus amigos, ele apela diretamente a Deus. Ele se sente caçado, um alvo de flechas divinas. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó vigia dos homens? Ele grita. Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo eu seja um peso? Ele anseia por um mediador, um árbitro que possa se colocar entre ele e Deus, alguém que entenda ambos os lados. Sem saber, em meio ao seu tormento, Jó estava profetizando, clamando por uma figura que só apareceria séculos depois. Jesus Cristo, o intercessor perfeito. A dor de Jó não o afastou de Deus. Ela o empurrou para uma busca mais desesperada e honesta por ele, mesmo que fosse uma busca em meio à escuridão e ao protesto. Ele preferia lutar com Deus a viver sem ele. As palavras dos homens haviam terminado. O tribunal da terra se encerrou sem um veredito, deixando apenas a amargura da acusação e a solidão da dor. A sabedoria humana, com suas lógicas e suas teologias, provou ser incapaz de decifrar o coração de Deus, ou o mistério do sofrimento. Jó, tendo derramado sua alma, agora esperava no silêncio esmagador. Ele havia clamado por uma audiência com o Todo-Poderoso, e o Criador estava prestes a atender ao seu chamado. O vento, antes sutil, ganha força. O céu, antes cinzento, escurece com uma velocidade sobrenatural. Não é uma tempestade comum, é um evento cósmico se manifestando na pequena terra de Uz. As nuvens se agitam e giram, formando um funil, um redemoinho poderoso que desce dos céus, conectando o trono de Deus ao chão do sofrimento humano. A terra treme. Os amigos de Jó se encolhem de terror. Este é o palco da revelação divina. E então, do meio do redemoinho, Deus fala. E sua primeira frase não é uma explicação, não é um consolo. É um desafio que coloca Jó e toda a humanidade em seu devido lugar. Quem é este? A voz troveja, que com palavras sem conhecimento escurece o meu conselho. Prepara-se agora como um homem. Eu o questionarei e você me responderá. O universo se inverteu. Jó, que por 30 capítulos ansiava por interrogar a Deus, agora se via no banco das testemunhas. Deus não veio para ser julgado, mas para julgar a presunção humana de achar que pode compreender os caminhos do infinito. Ele não veio para explicar suas ações, mas para revelar sua identidade. Deus leva Jó em um tour pela sua criação, uma demonstração de sabedoria e poder que esmaga qualquer argumento. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Ele pergunta. Quem marcou os seus limites?
Quem fechou o mar com portas, quando ele irrompeu do ventre, e eu o vesti de nuvens e o envolvi em densas trevas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? A voz o leva a um passeio pelas maravilhas indomáveis do mundo. Ele fala do cavalo de guerra que ri do medo e se lança na batalha, da águia que constrói seu ninho nas alturas, do Leviatã, a criatura marinha tão terrível que ninguém ousa provocá-la. Em cada pergunta, uma verdade implícita. A criação é vasta, complexa, perigosa e bela, e não opera segundo a conveniência humana. Se a sabedoria de Jó não alcançava para entender o funcionamento do mundo natural, como ele poderia julgar a justiça moral de seu Criador? A resposta de Deus não foi uma resposta ao porquê de Jó. Foi uma resposta ao quem. O segredo revelado no redemoinho não foi a razão do sofrimento, mas a realidade do soberano. A mensagem era clara. A paz não se encontra em entender o plano, mas em confiar naquele que planeja. Diante da majestade avassaladora de seu Criador, as perguntas de Jó, sua dor, sua necessidade de respostas, tudo se dissolveu. A presença de Deus foi a resposta. E Jó, finalmente, rendeu-se. Eu sei que podes fazer todas as coisas, ele sussurra, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A batalha havia terminado. Não com uma vitória no debate, mas com uma rendição na adoração. Jó não encontrou a explicação que procurava. Ele encontrou o Deus que ele nem sabia que precisava. Quando o homem se encontra com Deus, ele nunca mais é o mesmo. A batalha de Jó havia terminado, não com o fim de seu sofrimento, mas com o fim de sua incompreensão. Ele estava em paz, não porque suas perguntas foram respondidas, mas porque aquele que é a resposta se revelou a ele. Mas a obra de Deus ainda não estava completa. Havia uma justiça a ser feita na terra. A voz do Senhor, agora calma, mas ainda cheia de autoridade, se dirigiu aos 3 amigos de Jó. A minha ira se acendeu contra vocês, disse Deus, porque não falaram de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. Nesta única frase, Deus validou cada grito honesto de Jó e condenou a teologia fria e acusadora de seus amigos. Então veio a ordem, cheia de uma ironia divina. Eles deveriam oferecer um sacrifício, e o próprio Jó, o homem que eles julgaram como um pecador amaldiçoado, deveria orar por eles para que fossem perdoados. E a Bíblia nos diz que a bênção de Deus fluiu no exato momento do perdão. A restauração de Jó não começou quando ele recebeu, mas quando ele deu graça. E que restauração! O Senhor não apenas devolveu, ele multiplicou. Deu a Jó o dobro de tudo o que ele possuía antes, uma riqueza maior do que a primeira. E lhe deu uma nova família, mais 7 filhos e 3 filhas, que a Bíblia descreve como as mulheres mais belas de toda aquela terra. Ele viveu para ver seus netos e bisnetos uma vida longa e plena. Esta é a coroa visível, a prova da fidelidade de um Deus que restaura. Mas se pensarmos que a história de Jó termina aqui, com um final feliz de riquezas e filhos, perdemos o ponto principal. A verdadeira vitória de Jó não foi receber seus bens de volta. A verdadeira vitória aconteceu antes, ali nas cinzas, quando ele declarou: agora os meus olhos te veem. A maior bênção de Jó não foi a coroa da prosperidade, mas a cicatriz da provação. A cicatriz era a memória permanente do fogo que ele atravessou. Ela o lembrava de sua fragilidade, mas também da soberania de Deus. E é a cicatriz que dá peso à coroa. Antes do sofrimento, Jó era um homem bom que conhecia a Deus de ouvir falar. Depois do sofrimento, ele era um homem sábio que conhecia a Deus por experiência própria. A provação o despojou de tudo para que ele pudesse encontrar a única coisa que realmente importava. E você?
Qual é a sua cicatriz? A perda, a traição, a doença, o sonho desfeito? Talvez, assim como Jó, você esteja sentado em suas próprias cinzas, perguntando onde Deus está em meio a tudo isso. A história de Jó nos grita que ele está mais perto do que você imagina, trabalhando em meio ao caos para forjar em você algo infinitamente mais valioso que o conforto, um conhecimento íntimo dele. Suas cicatrizes não são sua vergonha. Elas são o testemunho de que você sobreviveu. E nas mãos de Deus, cada cicatriz pode se tornar uma fonte de autoridade espiritual, um lugar de onde você pode consolar outros com a consolação que recebeu. A verdadeira vitória não é a ausência de luta, mas a presença de Deus na luta. O Redentor que Jó declarou que vivia, de fato, vive. E ele se especializa em transformar cinzas em beleza e cicatrizes em coroas. Se esta história falou ao seu coração, se você sente o chamado de Deus para transformar suas cicatrizes em um testemunho, para sair das cinzas e encontrar o Redentor, este momento é para você. Se você se afastou ou nunca o convidou para ser o Senhor da sua história, a hora é agora. Faça dos comentários o seu altar. Sele sua decisão comentando com fé: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E para todos que já creem, que já viram a mão de Deus em suas próprias provações, fortaleçam esta mensagem. Comentem amém, para que o algoritmo do céu e da terra espalhe esta esperança para mais corações feridos. Lembre-se, sua provação tem um propósito, e sua vitória está garantida naquele que venceu o mundo.